revelações e ensinamento das Escrituras. Quando Deus diz no Velho Testamento, ó incircunciso de coração, Ele já está dando ali a interpretação do que significava, ou o que significa a incircuncisão exigida a Abraão, que não é nem da lei. Lei é circuncisão, dízimo e outras coisas, não é da lei. É algo entre Deus e o Pai da fé. Sendo que algumas obrigações impostas, no caso, por Deus, como a circuncisão, porque o dízimo lá no Velho Testamento, dado voluntariamente por Abraão, foi algo que Deus aceitou e o introduziu para o benefício do templo, dos levitas e dos necessitados, administrado pelos sacerdotes. Sendo que a incircuncisão, ou a circuncisão, ela teve seu fim quando Jesus disse que está consumado. Como a Páscoa findou-se também antes dele falecer, porque a Páscoa era o próprio Jesus que ia morrer. Então, deu-se uma transformação na lei, como diz o livro de Hebreus, mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então nós vemos também que houve mudança da aplicação da profecia. Esta profecia não se fala aqui em gentio, mas agora, aos olhos de Deus, quem é o Israel de Deus? Quem são os verdadeiros israelitas? Paulo diz em Romanos 9, nem todos que são nascidos em Israel são israelitas, mas em Isaac será chamada uma descendência. Em Isaac, ou seja, do padrão filho Isaac, um filho prometido, sem a condição de Abraão e de Sara. Então foi gerado pelo poder de Deus. O que significa isso então? Significa que o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que é nascido pelo Espírito e pela água. Glória. É aquele que é nascido de novo sem a igreja forçar, sem a religião forçar. É algo pelo Espírito Santo e pela palavra. Quem nasce de dentro da palavra e é guiado pelo Espírito Santo, este é o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, que vai entrar em herança porque gerou filho. Aleluia. Nasceu de novo. É um filho gerado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. Abram conosco no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, está falando para gentios. Os efésios não eram judeus, eles eram de outra nação. Paulo está falando agora a mensagem para eles, dizendo para eles que eles não são mais estrangeiros. Por quê? Aí ele vem explicando. Vamos nós. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne. Por quê? Eles andavam na carne segundo o curso deste mundo, segundo a vontade de Satanás, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, nós éramos chamados de incircuncisos pelos judeus que têm a circuncisão na carne, e muitos não têm no coração. Muitos judeus andam perfeitamente com toda aquela indumentária, com a gasofilácia, suas roupas mais compridas. Hoje usam um chapeuzinho, fazem as orações, fazendo movimento, fazem todas aquelas coisas. São circuncidados ao 8º dia, segundo a lei, mas não são circuncidados no coração. Não receberam a Cristo, o Messias, que eles rejeitam, e por isso vão sofrer na grande tribulação, a qual está registrado no livro de Isaías 24. Se eles não creem no livro do Apocalipse e nem também no Novo Testamento, examinem o Velho Testamento, se não tem a revelação do Espírito, que o Senhor dê para eles. O livro de
Isaías capítulo 24 fala sobre a grande tribulação, a grande tormenta que foi profetizada no Velho Testamento, no livro de Joel, no livro de Isaías e em outras passagens. Se algum judeu quer pesquisar e pedir a Deus, clama ao Senhor, não se julgue sábio, porque Deus tem dado a sabedoria a todos aqueles que chegam a Ele. Ele não faz acepção de pessoas. E quando nós estávamos lá em cima no céu, não tinha nem judeu nem grego, todos nós éramos um só. Deus é que dividiu as nações para propósitos. Deus que colocou um grupo, não é? Tirando ali de Ur dos caldeus e levando através de Abraão para o Egito, e ali formou uma nação. Ele que fez o propósito. Mas no final, ele vai desfazer essa coisa toda e vai unir em Cristo uma nação não na carne, mas em espírito e em verdade. Então observe o que Paulo está falando, que nós éramos chamados incircuncisos por aqueles que são circuncidados na carne, ou seja, os judeus. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Nós éramos estranhos aos concertos das promessas. Nós não lemos uma promessa na profecia? Nós não lemos? Presta bem atenção. Irmão, foi tão bom hoje em casa. Eu falei assim, eu estou com pouco tempo. O Senhor tinha que trabalhar lá com os irmãos. Descansei um pouco. Eu abri Jeremias 31. Depois conversei com o Senhor sobre Israel, sobre a herança. Caiu aqui. Não é Deus. Não tem nada marcado na minha Bíblia, não. Nada marcado. Simplesmente Deus, dá uma olhada aqui. Aí eu comecei a olhar, aí eu abri que é Efésios 2. Eu pensei assim, vou ler o versículo 1 e me chamou a atenção, não, vou ler do 11 em diante. Eu tenho que ver alguma coisa. Eu comecei a ler. Aí o Senhor, aquilo na minha mente, presta atenção. Olha, eu fiquei tão maravilhado que eu fechei a Bíblia e fiquei pensando nas passagens, fiquei pensando em tudo que Deus estava falando comigo. E isso é muito maravilhoso, irmão. Eu sinto isso um privilégio das nossas vidas, para a igreja e para mim. Porque, irmãos, eu não tenho uma sabedoria tal como muitos pregadores conseguem convencer mentirosamente as outras pessoas só porque tem uma lábia, sabem falar muito bem. Eu sou grosso no falar, eu sou bruto nas minhas palavras, não é? Eu sou pesado nas palavras, eu não tenho uma palavra fina como muitos têm, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo não está falando das promessas do Novo Testamento, ele está falando daquelas lá de trás, que nós éramos estranhos a elas, não fazíamos parte, nós éramos inimigos do povo de Israel, né? Vamos prosseguir, aleluia. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, aleluia, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus. A palavra é clara. Eu estava longe, mas agora eu creio em Jesus, eu vivo a minha vida em Jesus, e eu agora estou perto. Perto de quê? Das promessas, da esperança e tudo aquilo que foi oferecido a Israel para o futuro. Agora eu faço parte também. Problema se eles não gostarem, Deus me chama de filho também. Aleluia. Versículo 14: porque Ele, está falando de Jesus, é a nossa paz. Ele aqui é Cristo, se referindo a Cristo, viu? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentio e judeu, fez um. Aleluia. Aleluia. Ele pegou os povos, gentio e judeu. A mensagem foi para todos. Primeiro veio para os judeus, depois para o gentio. Todo aquele que creu passou a fazer parte da herança. Aleluia. Porque geraram filho em Israel, geraram filho da verdade, geraram filho em espírito, agora entrarão em herança igualmente. A terra será repartida igualmente. Aleluia. Nós vamos entrar em herança com os israelitas convertidos, porque aqueles que continuarem na carne, eles vão perder a salvação, como o sumo sacerdote Caifás, como Anás, como todos aqueles que crucificaram a Cristo e não se renderam aos pés do Senhor, devido à sua soberba, devido ao seu orgulho, achando que eram dono de Deus, que Deus era só deles. Aleluia. Muitos ficam furiosos quando eu falo sobre essa divisão de gentio e judeu, quando eu falo que o Senhor, aleluia, não olha para o judeu como olhava antigamente, ele olha agora para aquele entre os judeus
Deus que são escolhidos dele, que vão crer nele ainda. Deus não vai salvar toda a nação. Deus não salvou. Jesus mesmo disse que naquele dia vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Pai, vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. O sumo sacerdote ficou furioso, blasfema. E ele vai ver que aquele negócio está lá no inferno. Judeu, sumo sacerdote, está lá na profundeza do inferno. É lá que eles estão. Tem muitos judeus lá na profundeza do inferno. Só aqueles que creem em Jesus que vão ser salvos. Não tem esse negócio não. Deus prometeu a Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele. Nunca foi levantado um profeta tal e igual a Moisés, senão a Jesus Cristo. Mas pela mentira dos judeus da época, principalmente do sumo sacerdote, e pelo dinheiro que pagaram, a mentira cegou os judeus para cumprir também a profecia de Isaías capítulo 6. Segue este povo. Qual povo Deus mandou cegar? O povo dele, o povo judeu. Cega o meu povo, endurece o coração deles, feche seus ouvidos. Não quero convertê-los agora. Até quando? Até que se assole a cidade e fique sem nenhum morador. Ainda não se cumpriu não. É verdade. Vai vir aí o grande massacre mundial ainda vai chegar. E se a 10ª parte dela ficar, será pastada como azinheira. Aí sim, a santa semente dela é que Deus vai salvar. Deus vai passar o povo de Israel, os judeus, numa peneira perigosa que vai vir aí, terrível. Vai ser uma mortandade muito grande. Só aqueles realmente estiverem escritos no livro, como diz o livro de Daniel 11, é que o Senhor só vai salvar. Nem todos que são nascidos em Israel são israelitas. E nem todos que estão dentro das igrejas evangélicas são salvos. E pessoas que envergonham de ser crentes, se sentem bem fazendo as coisas do diabo, com a Bíblia na mão, e tem vergonha de andar como cristão. Versículo 15, 14. Que dos dois povos, ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Essa parede era a inimizade por causa do conselho, por causa das leis que nós não obedecíamos. E não tínhamos condições. Nem os judeus obedeciam perfeitamente. Na sua carne, ou seja, Jesus veio nesse corpo de carne, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, Jesus criou nele mesmo, dos dois povos, um novo homem fazendo a paz. Novo homem. Esse novo homem é o que está profetizado em Ezequiel 47. Todos aqueles que gerarem filho em Israel serão salvos. É o primogênito, é a criança que Deus mostra para as pessoas em sonho. Dos dois povos em si mesmo, ele desfez a inimizade, porque ele veio e morreu na cruz, pregou o evangelho que agora salva gentil e judeu que crê nele. Agora as pessoas têm que crer nele para serem salvos. E quando crê em Jesus, receberão o Espírito Santo de adoção de filhos. E a pessoa vai sentir-se como se estivesse nascendo de novo, gerando uma criança, sendo uma nova criatura. Se isso não acontecer na vida da pessoa, ela não nasceu de novo. Ela somente está na igreja, mas não conseguiu nascer de novo. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é pela fé que seremos salvos. Porque tendo nós fé, o Espírito Santo age em nós a transformação pelo poder que nós recebemos. Como está escrito em João, o Evangelho, no capítulo 1. Que ele veio, que Jesus, o Messias, veio para os judeus, veio para os seus, da sua nação. Mas os seus não o receberam. No entanto, todo aquele que o receber, ou que o receberam naquela época, ele deu o poder a estas pessoas de serem transformadas em filhos de Deus. Aleluia! Isso é Glória a maravilhoso. Deus. É um texto chamando o outro, mas na minha cabeça fica assim cheia de peso, porque na verdade, irmãos, a Escritura ela não é confusa, mas o Espírito Santo é que pode juntar o que ele falou pelos apóstolos, pelos profetas, por Jesus, por visões, por revelações. É ele o único que pode te dar um entendimento, porque foi ele que colocou os versículos meio se misturados. Glória a Deus. Ele que pode dar o entendimento. Então nós vemos aqui que Jesus, talvez é um pouco complicado para algumas pessoas, eu vou ler só mais uma vez o versículo 15.
Na sua carne significa que Jesus, quando veio ao mundo no corpo físico, na sua carne significa isso. Entenderam, irmãos? Na sua carne. Na sua carne desfez a inimizade. Como é que ele desfez? Ele cumpriu a lei e morreu para pagar a dívida de Adão e Eva e de toda a humanidade. Na sua carne, isso aqui é isso que está falando. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Porque a lei do Velho Testamento não transformava ninguém. Muitos judeus não eram transformados, eles obedeciam por obrigação. E os gentios então, idem. Era muito difícil cumprir a lei. Mas Jesus veio, fez essa inimizade, esse problema. A pessoa ficava inimigo de Deus, porque ele não obedecia completamente, nem gentio, nem judeu, fazia completamente o correto. Com Jesus vindo à terra, Jesus cumpriu em sua vida tudo que era para ser cumprido, que era exigente ao Pai, não é? Morreu na cruz para pagar a dívida do começo, lá no Jardim do Éden, até para todas as gerações, para aqueles que creem, e nos concedeu uma grande bênção chamada graça, que é o Espírito Santo, que agora nos ajuda a obedecer algumas coisas da lei que estão de pé. Claro, por exemplo, lá na lei está escrito: não matarás. Muitas vezes acontece coisas com as pessoas, conosco, que vem aquela ira de a gente ver a pessoa já estrangulada, mas é uma ação maligna junto com o problema que está sentindo. Aí o Espírito Santo agora, ele vai, te ajuda e faz sair isso da sua cabeça, porque você clama ao Senhor. Esta é graça. Aleluia. Esta é a condição de tirar a inimizade, porque agora eu passo a não ser inimigo de Deus, mas amigo de Deus, através desse poder regenerador do Espírito Santo que foi concedido por Jesus Cristo ao morrer na cruz por nós. Então nós não obedecemos a palavra sozinhos. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Por isso que eu citei agora há pouco atrás, que estava escrito no caminhão: sem Deus, nem entende, tá? Achei tão interessante. Olha, dos versículos, assim, versículos não, das palavras que as pessoas criam, que põem nos carros, né? Foi Jesus quem me deu, e um monte de coisa. Para mim isso foi o mais bonito, mais correto. Sem Deus, nem entende. Jesus disse isso lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. Perfeito, perfeito. Então nós temos que receber Jesus para podermos obedecer a nova lei em Cristo, e da lei do Velho Testamento aquilo que ainda está de pé, que não foi derribado por terra, como muitos pensam que a lei já era. Não era coisa nenhuma. Cobiça, vai cobiçar, faz uma imagem de escultura e prostra diante dela, está lá na lei. Isso já era? Já era coisa nenhuma. Lá na lei também está escrito para não comer carne sufocada. Já era? Os apóstolos ensinaram aos gentios. Na lei estava escrito também sobre a fornicação, sobre o pecado de adultério. Está lá na lei. E continua de pé. Claro, o que é pecado, só porque está na lei. O Velho Testamento não serve mais. Que coisa é esta? Que falta de sabedoria, que ignorância é essa? Então vamos lá, está chegando a parte maravilhosa aqui, versículo 16. Então, dos dois povos ele fez um novo homem. Esse novo homem, ele é criado segundo a imagem de Jesus, que esse novo homem é uma nova personalidade. Porque você lê aqui, poxa, para criar em si mesmo dos dois povos, né, um novo homem fazendo a paz, criar dos dois povos um novo homem. Uma pessoa que lê isso pela primeira vez fica confusa, e muitos crentes que não estão habilitados também ficam um pouco confusos. Esse novo homem é a nossa nova personalidade em Cristo. Pedro não fala sobre isso, que o enfeite das mulheres não seja o exterior, no uso de joias, na compostura de vestido, no frisar dos cabelos, mas no seu homem interior. É esse novo homem. Calma. Ou seja, adornar esse novo, no seu homem coberto num traje de um espírito manso, sossegado, quieto, que é precioso aos olhos de Deus, ou a Deus. Então Pedro dá ali uma luz a respeito do que Paulo falou: o novo homem, o novo ser, a nova personalidade. Agora, será que vocês só têm um novo homem na vida de vocês? O velho homem já morreu? Em parte já morreu, mas ele está só sendo crucificado lentamente.
Porque Paulo usa uma expressão dizendo assim: crucificai a carne com as suas paixões. O velho homem ele pode ressuscitar a qualquer momento na vida de vocês se vocês não vigiarem. O velho homem é a velha personalidade da carne que dominava o vosso viver, que ainda domina muitas pessoas, e dominam ainda muitos crentes que estão com a Bíblia na mão, mas são dominados, são caudas, são levados por esses sentimentos carnais, sentimentos que é prioritário em suas vidas, ou seja, a cabeça está na frente, no primeiro plano. Então não consegue dominar isso, se sente inferior às pessoas de fora, se não seguir um pouquinho do ritmo e do jeitinho, do gostinho lá de fora. Se não tiver uma pitadinha, se não tiver um pouquinho do tempero lá de fora, se sentem envergonhados, fanáticos. Eu não quero nem saber das ideias dos outros do mundo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero viver para Jesus. Você está preocupado com carne? Os vermes vão te cobrir gostosamente e você vai ficar fedorento e feia e feio no cemitério. E a alma? Já viu a cor da tua alma? Se ela é bonita, se ela é escura, se ela está toda feia? Isso que importa para Deus. Isso aqui nós a santificamos temporariamente. Devemos santificar. Mas se preocupar a um ponto de colocar os desejos naturais em primeiro plano, isto é um sentimento do velho homem ressuscitando. Nós temos que crucificá-lo. Crucificar é matá-lo ao pouco. Você não pode matá-lo de vez. Você não consegue matar o velho homem de vez. Mas em Cristo Jesus nós vamos amortecendo ele, mantendo ele preso na algema. Porque você vivendo o Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Paulo em Romanos 8 diz que a inclinação da carne, quando ele fala inclinação da carne, ele usa dois termos: inclinar é fazer isso. O que significa inclinar? Que ele está usando esse termo. Inclinar significa ceder à vontade da carne. Mas quando fala da carne, ele está se referindo ao quê? Ao velho homem, à velha personalidade. Ele diz que se você começar então a se inclinar às coisas do velho homem, você vai morrer. Sendo crente, você vai morrer. Ou se já não tiver alguns mortos. Mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Vida e paz. Porque o Espírito Santo de Deus, quando comunica com o teu Espírito, ele começa a te guiar. Você não fica apavorado, estressado, ansioso, que a ansiedade é coisa puramente do velho homem da carne, e Satanás tem trunfo com isso aí, porque ele segura essa rédea na mão dele. Então, quando somos guiados em Espírito, temos um novo homem em dias, sadio, vivendo do domínio, nós temos paz, porque ele não deixa aquelas coisas apavorantes tomar conta do coração carnal. Você fica na confiança, porque o Espírito Santo te dá completa confiança. Nós não lemos sobre medo e temor, que o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas de fortaleza, moderação, amor. Te dá segurança. Você tem certeza do que você é, porque o Espírito Santo te faz entender assim. Ele te faz ter a plena certeza que Deus te ama e que você está agradando ao Senhor, que não há pendência, que não há dúvida, e que você anda na presença do Senhor. Ele tira de você aquela pendência. Poxa, as pessoas estão me olhando, né? Acho que estão vendo porque eu sou crente, já estou até com vergonha, sabe? Acho que eu tenho que fazer um pouquinho com eles, contar umas piadinhas, fazer umas gracinhas, botar as roupas mais curtas, falar umas coisas assim, para não ficar muito fora do padrão. Sabe como é que é, né? Não pode andar fora da sociedade, não, né? São pensamentos do velho homem, da velha natureza, imperando, dominando o crente. Mas quando nós temos um novo homem, gerado de novo, sadio, forte, alimentado, nutrido com a palavra, ele domina. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, para que um não faça o que o outro queira. O vencedor é aquele que se mantém na posição de combate. Agora, se você dormir, a carne vem, te esbofeteia, você cai, fica dormindo, e a carne fica dominando. Voltamos então para a palavra do Senhor. Versículo 16. E pela
cruz, reconciliar ambos, quer dizer, ambos os povos, com Deus em um corpo, quer dizer, no corpo dele, na sua vida, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estavais longe, e aos que estavam perto, tanto a judeus como os de outras nações, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Se temos acesso ao Pai, tudo que foi oferecido a Israel, agora é oferecido a todos os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque entramos em herança, geramos filhos e fazemos parte de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. Assim que já não sois estrangeiros. Oh, glória a Deus. Ezequiel 47. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos, ou cidadão junto, concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Paulo está falando de todo Israel, dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, as profecias relacionadas ao novo mundo, ao reinado milenar aqui sobre a terra, por Cristo, por Davi, que foi dito a Israel, agora também nós vamos ser participantes. Agora também é para nós, porque a partir do momento que cremos, somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está lá no Salmo, que os edificadores de Israel até hoje rejeitaram, e Deus tornou-se ela a principal pedra da esquina da construção. Aleluia. No qual, ou seja, em Jesus, todo o edifício é cada um de nós, ou juntos, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Acabou a parede de separação. A mesma promessa que Deus fez a Israel, de uma restauração, de que eles herdariam uma terra, e que não haveria mais tribulações, nem angústia, para sempre, também todo aquele que for de outra nação, crê em Jesus, que geraram um novo filho, ou um novo homem, entrarão em herança. Por isso, não deixe ninguém matar o seu filho, não deixe ninguém tirar teu primogênito, porque agora a igreja de Jesus Cristo, Hebreus 12, 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Todo aquele que tem o seu filho, ou sua nova personalidade, seu novo homem, tem o seu primogênito e já está fazendo parte da igreja escrita nos céus. Amém? O Senhor nos enche de entendimento e de conhecimento, em nome do